Estreou recentemente a adaptação para live action de Lilo e Stitch, o desenho de 2002. E uma das questões que sempre rondou o desenho original era se a Lilo era autista. E sendo uma autista, se ela era uma boa representação de uma criança no espectro. Mas se ela for, como ela nos ajuda a identificar crianças no espectro, crianças com essa condição, para que possamos ajudá-las? Ou se no caso nós não temos tantas informações para defini-la desse jeito. Existe uma coisa chamada autistic coding, que é uma codificação autística. São personagens em que você observa muitos traços autísticos, mas que os personagens não são explicitamente colocados desse jeito. Que os criadores, as pessoas que desenvolveram os projetos, eles não classificam textualmente dentro dos filmes, das séries, dos desenhos, que eles são autistas, mas as pessoas que estão no espectro, elas conseguem perceber pelo comportamento dos personagens que eles podiam muito bem estar. Isso acaba trazendo uma relação para o espectador de identificação. Porém, ser implícito também causa um certo desconforto para quem assiste e que está no espectro, porque vira meio que um segredinho. Olha, eu sei que você é autista, eu gosto de você como personagem, mas eu não posso contar para ninguém, porque ninguém vai acreditar. E também, quando você tiver alguma atitude que não seja autística, fica mais fácil para o seu criador dizer que você não era, já desde o início. A nossa parca representatividade nessa questão de ter autistas nas artes como personagem faz a gente se apegar a essas pequenas doses que são colocadas e que faz a gente que gosta de ter certezas ficarmos muito confusos, porque parece, tem cheiro de, mas se alguém dizer que no cânone a pessoa não é, então ela deixa de ser. A Lilo é um desses casos. Nunca foi explicitamente dito que ela é, porém ela poderia ser, porque ela foge desses padrões, ela traz uma familiaridade, ela traz uma versão mais realista do que outras representações que são ditas textualmente, que elas, de fato, elas são personagens autistas. Normalmente sendo de um homem branco, genial nas exatas, na matemática, na física ou na medicina, em alguns casos. Pois vamos aos traços que são apresentados da Lilo. A Lilo tem dificuldades na interação social e, como consequência, na comunicação social também. Ela frequentemente é julgada pelas crianças da mesma idade dela, além de todos os adultos que ela tem algum tipo de contato. Além disso, a comunicação dela é muito própria, faz parte das peculiaridades dela. Ela ter uma forma diferente de se comunicar contribui para esse isolamento, para ela ser tratada como esquisita a ser evitada, o que a coloca em uma solidão muito forte. E essa solidão também pode ser interpretada porque ela tem um trauma recente, que é a perda dos pais, que possivelmente colocou ela em um estado depressivo muito forte, que é um ponto de identificação também, tanto a solidão quanto a depressão. Indivíduos no espectro têm uma forte tendência a ter estados depressivos, ter depressão. Esse não entendimento de como se colocar no mundo, como ser aceito por este mundo, leva muitas vezes a esse estado depressivo. Mas ela tem também essa parte da perda, do trauma recente dela. E é bastante significativo, o único que não a julga, o único que não a trata como uma pessoa diferente, é justamente alguém que não é desse planeta. Um alien. Um alien que, nesse caso, também é julgado por outros aliens. Seja pela sua agressividade, pela sua hiperatividade, por ele ser um projeto, por ele ser uma experiência. Se ele fosse humano, ele seria desumanizado. Mas como é um alien, ele é desalienizado, porque o próprio criador dele não deu nome para ele. Chama ele de experiência 626, que aprendeu que o papel dele é ser um monstro, que não cultivar uma personalidade, cultivar amizades ou cultivar coisas diferentes da programação dele. Ele é um pequeno Tasmania TDAH. E quando eles se encontram, um não julga o outro, mas tenta compreender por que eles agem desta forma. Essa tentativa de compreensão dentro do desconhecido é uma característica forte de um autista, porque ele entende muito mais a outra pessoa, os sentimentos dela, o que a outra pessoa está passando. A leitura dele é muito mais precisa, muitas vezes, e muito mais madura do que a leitura que ele tem sobre si próprio. Ele entende, você está triste, então devemos buscar alguma coisa para você deixar de ser triste. Porém, isso acontece quando você é ensinado. Essa leitura mais abrangente, quando você não tem alguém para te ensinar que uma pessoa está triste, ela precisa de um pouquinho de espaço, ela precisa, às vezes, de um abraço. Alguns autistas não vão entender essa deixa social, não é? Mas uma vez que entendem, a empatia deles é forte para ajudar essa pessoa a sair desse estado. Esse não entendimento de deixas sociais faz a irmã dela, que está com seus próprios problemas, as suas próprias questões,
questões, está esgotada, mas quando ela se aproxima da Lilo, a Lilo não suaviza, porque a Lilo também está esgotada, também está péssima. Então ela tem que comunicar isso para a irmã dela, porque para ela é importante. É importante compartilhar essas questões. Só que esse é um dos momentos onde ela não percebe que a irmã dela não precisava receber tanta informação e tanto peso, porque ela já está carregando um peso grande. Tá gostando do conteúdo? Você pode me apoiar pelo Apoia-se, o link tá na descrição. No Apoia-se você pode me apoiar com valores baixos. A partir de R$5 você já contribui grandemente para este canal, para a continuidade desse canal. Você também pode me apoiar dando like, compartilhando, deixando seu comentário. Muito obrigado. Ela tem uma rotina rígida. Toda quinta-feira ela leva sanduíche de pasta de amendoim para um peixe. Não é qualquer peixe, é um peixe só e o nome dele é Fofuxo. E quando ela não consegue pasta de amendoim para levar, porque é o único alimento, repare, é o único alimento que ela leva para esse peixe e é o único peixe que ela alimenta. Quando ela não tem mais o alimento, a pasta de amendoim, ela se desregula, ela reage mal a esses imprevistos, essas mudanças inesperadas, porque não dá para dar comida para esse peixe em particular que não seja essa que ela já estava dando. É essa e ponto final. Para ela se impor, ela muitas vezes ela age com impulsividade e essa impulsividade é uma impulsividade agressiva, muitas vezes. Como bater na colega que chamou ela de louca. Ela faz perguntas incômodas. Crianças normalmente elas fazem perguntas incômodas, mas as dela são com uma combinação de pergunta incômoda com uma pergunta que mesmo incômoda não seria feita por uma pessoa por uma criança da idade dela. Como perguntasse para um agente da CIA se ele já destronou, se ele já deu fim a alguém. Então ela não tem filtro para essas perguntas. Ela tem uma boneca que é feita por ela e que não parece com nenhuma outra boneca das outras amiguinhas dela. Quando ela estava chateada, ela não só fechou a porta, ela colocou um monte de pregos na porta para as pessoas não conseguirem entrar. Ela tem hiperfoco, o mais notável é o hiperfoco dela no Elvis Presley. Se deixar, ela fala sobre ele o dia todo, ela faz as danças, ela coloca os discos, a música do Elvis, inclusive, faz com que ela se regule emocionalmente. Ela consegue entender que ela é tratada diferente, só que ela não consegue compreender por que ela é tratada diferente. Quais são as regras sociais que ela quebra que faz com que as outras pessoas tratem ela diferente. Crianças autistas, normalmente, elas têm alguns problemas motores. Não só crianças, mas você vai crescendo, você continua com alguns problemas motores, não é? Mas ela gosta, talvez por influência do Elvis, ela gosta de dançar. A dança ajuda nos movimentos motores dela, mas para uma criança autista com esses problemas, ela deve ter treinado muito mais que as outras crianças para conseguir chegar naquele nível e conseguir acompanhar as outras crianças. Deve ter treinado de uma forma intensa, imparável para conseguir isso. Então ela não compreende quando ela é expulsa, por que ela foi expulsa, sendo que ela treinou tanto, que ela se esforçou tanto para estar lá. Ela chega molhada e causa um pequeno acidente lá com as outras meninas, né? Elas caem na poça d'água que ela deixou. Mas ela não entende, porque ela, tirando essa parte, as outras coisas estão certas. Ela fez a dança corretamente, ela executou corretamente, ela conseguiu acompanhar as outras crianças. Então o erro dela, ela não consegue compreender e a expulsão causa uma desregulação dela, que provoca um meltdown um pouquinho mais à frente. Além de fazer perguntas inconvenientes, ela também tira fotos dos turistas em posições não muito convencionais. Então esse também faz parte dos hiperfocos dela, talvez um interesse especial que ela tenha, que serve muito mais para ela e não para ela exibir para os outros, embora ela tenha algumas fotos em particular que ela goste de mostrar, não é? Ela usa o Elvis como regulação emocional em momentos de meltdown. Dentro da desregulação emocional tem momentos também que ela fica com mutismo seletivo, que ela não consegue responder às perguntas que estão sendo feitas para ela. Nós buscamos formas de entender o mundo, de compreender e de às vezes até tentar controlá-lo. Ela alimenta o peixe Fofuxo porque ele controla o tempo. Os pais dela morreram em um acidente enquanto estava chovendo. Então talvez seja uma forma dela de tentar evitar que isso acontecesse com outras pessoas, com talvez a irmã dela. É uma forma de controlar o incontrolável, de entender o mundo, de ver sentido nas coisas. Ao mesmo tempo que esses traços são codificados, eles também podem trazer uma discussão sobre pessoas que não são diagnosticadas precocemente, sobre crianças que não têm tratamento precoce, que elas não são diagnosticadas precocemente, e dependendo sua leitura de mundo, seu entendimento pode ser precário e eles podem ser suscetíveis a muitas dores, a terem muito mais dores
no mundo, a sofrer pelas coisas que estão acontecendo, sem ter realmente poder de mudança nem de entendimento. Se a Lilo não tivesse encontrado o Stitch, ela continuaria em uma jornada depressiva, inevitável em muitos casos. A irmã ia perder a guarda dela porque ela não estava conseguindo emprego ou por não ser considerada responsável bastante. Embora alguns empregos quem tenha contribuído para ela perder tenha sido o próprio Stitch. Mas é uma forma de ver, porque muitas vezes nós nos consideramos aliens. E Lilo e Stitch é justamente a história de uma criança que é tratada diferente, encontrar refúgio em uma pessoa que de certa forma é parecida com ela. Mas se você for ver, pode ter 1000 leituras. Você pode ter a leitura de que a Lilo é um autista em nível 1 e o Stitch seria o estereótipo de um autista em nível 3. Estereotipado mesmo, que seria agressivo desmedidamente, que seria não verbal ou que falaria poucas palavras. E justamente com a Lilo, ele fala mais com ela. Isso acontece com autistas de nível 3. Às vezes eles só conseguem, eles têm um mutismo seletivo que pode acontecer com autistas em outros níveis e também com qualquer pessoa. Não é apenas uma coisa que pode acontecer com indivíduos autistas, mas sim com qualquer pessoa. Mas pode-se ter essa leitura, não é? Mas eu acho uma leitura um pouco estereotipada. Gosto mais de que ela viu para além da camada superficial dele, da camada monstruosa que as outras pessoas achavam. Viu para além de que ele não parecia com um cachorro, embora tivesse que ser tratado como um. E embora ela não tratasse ele como um, ela deixava ele solto também, né? Quando eles estavam na rua, tentava ensinar para ele, tentava adentrar as camadas mais profundas dele. E conseguiu conectar as emoções dele. Um ser que seria uma experiência descartável, numerada, acabou sendo algo muito maior. Acabou sendo um ser com sentimentos e emoções e que deve ser respeitado. O respeito que a Lilo tem pelo Stitch fala também sobre a compreensão que ela queria ter dos outros, que os outros deveriam ter para com ela. Fala muito da empatia autista pelas pessoas diferentes e traz uma lição e 1000 questionamentos para as pessoas que assistem. Você já assistiu Lilo e Stitch? Você é fã? Identificou esses traços na Lilo? Se você chegou até aqui, deixa nos comentários se você acha que a Lilo é autista ou não é. Fala, Lilo é autista, se você acha que ela é. E se você acha que ela não é, coloca Lilo não é autista. Só para eu saber se você chegou até aqui.